Olá, me chamo Eulálio, trabalho com orçamento de obras públicas. Neste vídeo eu vou dar continuidade aos assuntos relacionados às parcelas que compõem o BDI, né? Então, eu já falei lá de administração central, que é diferente de administração local. A administração central é uma parcela que faz parte do BDI. Seguros mais garantias, despesas financeiras. E agora eu vou falar um pouco sobre a parcela que hoje é denominada de lucro, né? Então, só relembrando um pouco a vocês que tudo que eu estou falando aqui foi extraído do processo que originou o Acórdão 2622. Então, boa parte do assunto foi retirado de lá desse estudo. E vamos lá falar sobre o lucro, né? Então, ao longo do tempo, diversas terminologias foram empregadas para descrever a letra B do BDI, né? Porque o DI a gente já sabe que são despesas indiretas. E o B pode ser o bônus, bonificação, benefício. Só que mais recentemente, e quando a gente fala mais recentemente é de 2013 para cá, então já não tem mais tanta... não é tão recente assim, né? Que foi atribuído o lucro líquido operacional ou a margem de contribuição. Hoje o B está mais difundido como se fosse a parcela de lucro do BDI. Então, querendo ou não, todas as terminologias, benefício, bônus, bonificação e lucro, elas são semelhantes em seu significado conceitual, que é de remunerar o empresário pelo desenvolvimento de uma atividade econômica. E esta remuneração ou lucro é previsto na Lei de Licitações, a qual prevê a justa remuneração da obra, que nada mais é uma contraprestação pecuniária feita pela administração pública ao contratado pela prestação de serviço e fornecimento de bens. Se eu estou querendo contratar uma empresa para fazer uma prestação de serviços, nada mais justo do que ela seja remunerada por isso, né? Não tem cabimento simplesmente ela prestar o serviço, receber somente por aquilo que ela gastou e não ser remunerada por isso. Então muitas vezes isso também é confundido como lucro. Já dentro dessa parcela do BDI e a denominação de lucro, ele representa o resultado da capacidade empresarial de organizar a sua produção, de reunir e combinar os demais recursos produtivos, permitindo uma remuneração por sua contribuição ao final do processo produtivo. No entanto, essa capacidade empresarial pode resultar em lucros ou prejuízos no negócio. A gente sabe que muitas vezes a capacidade empresarial ela pode ser bem sucedida e resultar em uma expectativa de remuneração talvez até maior do que o previsto, mas em outros casos, quando a empresa não tem essa capacidade empresarial, ela acaba gerando atrasos, fazendo contratação de materiais e serviços que não são maiores do que o que foi contratado por ela. Então isso pode gerar um desequilíbrio, que não é o desequilíbrio econômico-financeiro, mas o desequilíbrio econômico dela própria, e isso resultar no final do contrato em prejuízo. Então, como já dito, né, a parcela de remuneração dentro do BDI ela está relacionada a uma recompensa, um prêmio que a administração pública está disposta a pagar pela execução de determinada atividade ou entrega de determinado produto. Esta recompensa que a administração pública está disposta a pagar não corresponde ao lucro contábil da empresa. E é aí que entra as grandes divergências e questionamentos quando as empresas vêm falar sobre ou vêm demonstrar o seu lucro dentro do BDI, porque muitas vezes ela quer demonstrar esse lucro como se fosse um lucro contábil e não como um lucro estimado ou como uma remuneração, que eu vou falar mais adiante. Então, só para dissociar um pouco, remuneração, ou esse lucro estimado, é um conceito isolado, estabelecido previamente. A gente está ali, a administração pública, vem cá, quanto você quer receber de remuneração nesse contrato? Então é estabelecido previamente. Enquanto o lucro contábil é um conceito posterior,
relacionado aos resultados econômicos da empresa. Então, o lucro contábil é aquele resultado que a empresa divulga trimestralmente no final do exercício e corresponde à gestão de todos os contratos e dos resultados operacionais de toda a empresa, e não simplesmente de um contrato. Então, o lucro contábil ele pode ser influenciado por diversos eventos que não estão relacionados à construção civil e que não estão relacionados especificamente àquele contrato, como, por exemplo, resultado de equivalência patrimonial, receitas e despesas financeiras não vinculadas ao financiamento da obra, ao financiamento daquele contrato, alienação de ativos permanentes, pagamento de dívidas, de parcelas e ações judiciais e outros. Então, o lucro contábil é isso. E não está vinculado necessariamente ao contrato, né? À execução daquele contrato, à execução daquela obra. Então, pode acontecer de uma empresa, ao final de um exercício financeiro, ela pode possuir um prejuízo operacional, mesmo tendo executado diversas obras com remuneração positiva. Então, o lucro extraído diretamente dos demonstrativos financeiros contábeis para ser utilizado como referencial para o estabelecimento dessa parcela no BDI pode produzir distorções para fins de orçamento de obras públicas. Então, a gente não deve se basear, pegar o resultado operacional financeiro de uma empresa e utilizar esse percentual como se fosse o lucro que ela deve colocar no BDI. Ou a própria empresa também não deve fazer dessa forma, né? Então, outro aspecto também importante para a análise da taxa do BDI é que sua análise está associada ao preço da venda. Em tese, seria o preço da venda, o quanto ela está disposta a vender aquela obra para a administração pública que está contratando, né? Então, como custo antes e após o ciclo da obra, ela é expressada pela seguinte fórmula: o preço de venda são os custos estimados, então são aqueles custos que estão previstos na planilha orçamentária, né? Aqueles custos que a gente vai pegar o referencial SINAP, que vai fazer cotação e vai colocar os encargos sociais. Tudo isso são os custos estimados, mais a remuneração estimada que a empresa deseja receber para vender esta obra à administração pública. Por força da lei de licitação, os custos estimados devem ser compatíveis com os valores do mercado. Por isso, estamos vinculados à utilização dos referenciais de preço, SINAP, SICRO e os estaduais, quando existirem, a cotação de preços. Então, a gente tem que ver qual é o preço que está sendo praticado no mercado. Da mesma forma, a remuneração estimada também deve estar compatível com os valores de remuneração praticados no mercado. Então, não adianta a empresa colocar uma remuneração bem maior do que aquilo que está sendo praticado na média mediana do mercado. Essa parcela de BDI representa uma expectativa de desempenho do construtor durante o período de execução do contrato, mas que depende do nível e eficiência operacional, que eu falei lá, da capacidade operacional da empresa. Dessa forma, o lucro declarado no BDI é apenas uma meta que a empresa precisa alcançar. E se alcançada, ela se torna justa a remuneração. Então, a empresa tem que estar com seus processos bem definidos, com seus custos bem adequados para conseguir alcançar essa remuneração no final do contrato. E aí, após a fase da execução do contrato, em virtude das negociações realizadas, negociações vantajosas ou desvantajosas de compra de insumos, de compra de serviços, de maquinário, a análise entre o custo e remuneração passa a ser feita da seguinte forma: o preço efetivo de venda, o que foi que ela vendeu para o Estado, menos os custos efetivos. Pense que lá a gente estava com custo estimado, agora a gente está com o preço de venda, que soma-se talvez todos os aditivos que foram acrescidos lá ao contrato, subtraído do custo que realmente ela gastou desse contrato. Então é importante ela ter uma boa gestão do contrato para saber o que realmente foi gasto, e aí você vai ter a sua remuneração efetiva, que ela pode ser maior ou menor, como a gente falou lá no vídeo referente às despesas financeiras, seguros, garantias. Quando chega lá na parte de garantia de seguros, que se não ocorrer, a empresa pode
incluir ou assumir essa parcela como se fosse do lucro, então na parte de garantia tem esse benefício, vamos dizer assim. Por se tratar de uma projeção, o orçamento da administração pública deve considerar a parcela referente ao lucro no BDI como uma medida operacional, uma remuneração operacional. E os tributos incidentes sobre a renda, que é o imposto de renda sobre a pessoa jurídica, e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é o IRPJ e o CSLL, não devem estar expressamente discriminados no BDI. Esse conceito de lucro no BDI refere-se a uma contraprestação dos serviços prestados ou bens fornecidos pelo particular e pressupõe-se, portanto, que o lucro já engloba o seu valor, o repasse econômico do imposto de renda e da contribuição social, o IRPJ e o CSLL. O que não pode ocorrer, sob o risco de cair em duplicidade, é ser levado a remuneração para o PDI e ainda ser incluídas essas parcelas de imposto de renda e de contribuição social na sua fórmula. E é o que muitas vezes, não vou dizer muitas vezes, mas que em alguns casos ocorre de uma empresa, na hora de apresentar o seu BDI, colocar essas parcelas referentes ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro líquido, sendo que esse lucro é estimado. Ainda não é o lucro contábil, não é o resultado financeiro da empresa. Então, por isso, o entendimento, eu acho que talvez fique até mais claro quando a gente trata de remuneração ou de lucro operacional e não de lucro contábil. Então, o lucro contábil é o resultado financeiro. É lá no final que a empresa simplesmente vai pegar o seu lucro bruto e vai fazer essas contribuições de imposto de renda e contribuição social. O termo costumeiramente utilizado e devidamente definido como lucro, dentre outros, deve ser analisado, e é isso que eu já falei, pela ótica de remuneração do particular, por meio do qual a administração pública está previamente disposta a pagar pela prestação de serviços e fornecimento de bens. Então, às vezes a gente fica naquela... Algumas empresas ficam querendo colocar essas contribuições, esses impostos de renda, tentando demonstrar que esse lucro da parcela do BDI é um lucro contábil, mas não é. O entendimento melhor e talvez o mais claro é entender que essa parcela é referente a uma remuneração. E eu queria aqui deixar até um caso curioso que aconteceu recentemente, que eu também faço algumas análises de custo, verifico se os preços que estão sendo praticados em determinadas planilhas orçamentárias, elas são compatíveis com o referencial de preço e com as cotações de mercado. Então, às vezes passam planilhas de convênios, e em um caso específico, esse convênio ele seria gerido por um consórcio. Eu até fico meio sem saber exatamente até que ponto o consórcio ele pode ter uma denominação de sem fins lucrativos ou não. Mas enfim, era um consórcio gerido por administradores, por municípios, e esse consórcio não tem uma finalidade de lucro, entendeu? De remuneração. E aí, nessa planilha, na hora de compor o BDI, porque claro, eles vão ter que fazer o seguro da obra, eles vão ter a administração central desse consórcio, eles vão ter as despesas financeiras de na hora ter que fazer o faturamento para ser pago e remunerado por isso. Eles vão ter os tributos que vão necessários e que vão ter que ser pagos, mas a parcela de lucro eles em tese não teriam ou não têm. Então é uma coisa que eu até fiquei sem condições de responder com tamanha propriedade, mas se uma empresa ela não prevê a finalidade do lucro, essa parcela pode ser desconsiderada, mas não quando é uma empresa propriamente que prevê o lucro. Nesse caso a empresa ela tem que colocar, ela não vai simplesmente doar a sua remuneração para a administração pública, então por isso tem que ser previsto. No caso de organizações não governamentais ou no caso de
desse caso de um consórcio formado por administradores públicos, por municípios, ele não tem o objetivo do lucro. Mas será que não prevém uma necessidade de remuneração para se capitalizar, entendeu? Então, talvez esse percentual poderia ser um pouco menor. Mas eu deixo aqui em aberto, porque é um caso recente, um caso curioso até. Mas fora isso, friso bem, que é bom deixar claro, que essa parcela de lucro é referente à remuneração e não ao lucro contábil. E o seu percentual ele tem que ser compatível com o praticado no mercado, da mesma forma que os custos estimados eles também devem ser compatíveis com os referenciais praticados no mercado. Em resumo, eu queria dizer isso para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Na medida do possível eu respondo. Se curtiram, gostaram do vídeo, cliquem aí no curtir. E se não estão inscritos e quiserem se inscrever para acompanhar os vídeos que já estão postados ou os que virão, que provavelmente vai ter um espaçamento maior de tempo entre um vídeo e outro, que eu estou me organizando melhor para isso. Ainda tenho que falar sobre os tributos, tem uma curiosidade relativa ao BDI, porque até hoje a gente está falando BDI de execução de obra. E será que existe BDI para projetos? Será que existe BDI para prestação de serviços de engenharia, de consultoria? Então esse é um assunto que abriu margem para mais discussões, né? Então, tributos em específico mesmo, a gente tem que falar de tributos com sistema de desoneração, com desoneração, sem desoneração, e ainda tem os casos específicos, que são as microempresas, né? Regidos pelo MEI. Então também tem um caso específico de tributação para essas empresas que são pequenas empresas, né? Então me sigam aí para os próximos vídeos, ok? Até a próxima!